E se eu te dissesse que antes mesmo da agricultura existir, humanos já construíam templos gigantescos, realizavam rituais e viviam em aldeias quase fichas? Parece impossível menos, mas não é. Hoje você vai entrar no mundo misterioso e fascinante do Proto-Neolítico, uma época que mudou para sempre a trajetória da humanidade, mesmo antes da invenção da agricultura. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir contradiz quase tudo o que aprendemos sobre a pré-história. Entre 12.000 e 10.000 anos atrás, o planeta estava saindo da última era glacial. O clima se tornava mais quente e estável, e isso permitiu o surgimento de paisagens repletas de plantas selvagens e animais de médio porte, que podiam ser caçados com maior frequência. Pela primeira vez, alguns grupos humanos começaram a se estabelecer parcialmente, não completamente sedentários, não totalmente nômades. Esse período é chamado de Proto-Neolítico ou Pré-Neolítico, e é nele que surgem as primeiras aldeias semi-sedentárias. Essas aldeias não tinham agricultura, mas tinham algo tão importante quanto estabilidade social. Locais como Natufiano, Levante, mostram casas circulares de pedra construídas milhares de anos antes do plantio sistemático de cereais. Essas comunidades desenvolviam ferramentas de moer grãos selvagens, produziam ornamentos, enterravam seus mortos com rituais complexos e apresentavam uma organização social mais sofisticada do que qualquer grupo nômade anterior. E aqui começa o primeiro grande choque para quem estuda a história humana. A religião organizada começou antes da agricultura. A ideia tradicional é que as pessoas só passaram a ter templos quando a agricultura criou grandes populações sedentárias, mas a arqueologia mostrou que foi o contrário. Em 1994, na atual Turquia, arqueólogos descobriram um local tão enigmático e antigo que virou o mundo científico de cabeça para baixo. Göbekli Tepe, um templo monumental construído 11.600 anos atrás, séculos antes da agricultura, é o exemplo mais claro de que, antes de cultivar plantas, os humanos cultivaram. Göbekli Tepe é composto por círculos enormes de pedras esculpidas, com pilares em formato de T, chegando a 6 metros de altura e pesando até 10 toneladas. Cada pilar apresenta gravuras de animais, leões, serpentes, raposas, pássaros, figuras simbólicas, criaturas misteriosas e até representações de seres antropomórficos. E o mais surpreendente, tudo foi construído por caçadores-coletores. Isso significa que, para erguer esses megálitos gigantescos, grupos inteiros precisaram se reunir, planejar, transportar pedras enormes, esculpi-las e organizá-las em estruturas circulares que lembram templos. Não existiam cidades, não existiam plantações, não existia nenhum tipo de governante formal. Mesmo assim, essas sociedades pré-agrícolas possuíam um nível inacreditável de cooperação e espiritualidade. Pense nisso por um momento. Antes das aldeias agrícolas, antes de qualquer civilização, antes mesmo da domesticação do trigo, humanos já estavam construindo templos que exigiam centenas de pessoas trabalhando juntas. É como se a religião e a cultura simbólica tivessem sido o motor que impulsionou a transição para a agricultura menos e não o contrário. Além de Göbekli Tepe, outros locais mostram sinais de uma vida semi-sedentária rica em complexidade cultural. No Levante, comunidades natufienses construíam casas com fundações de pedra e usavam ferramentas especializadas para colher cereais selvagens, como trigo à encorne e cevada. Não era agricultura, não havia plantio menos, mas havia colheita sistemática, processamento de grãos, armazenamento e até fermentação de bebidas primitivas. Essas aldeias também praticavam rituais funerários elaborados. Corpos eram enterrados com objetos simbólicos, contas de concha, pigmentos de ocre vermelho. Em alguns casos, alguns esqueletos apresentavam remoção ritual de crânios, que eram posteriormente decorados. Isso mostra um nível elevado de espiritualidade e crenças relacionadas à morte, ancestralidade e identidade do grupo. O Proto-Neolítico foi também um período em que o ser humano aprofundou suas relações com o ambiente. A coleta de plantas selvagens levou à compreensão de ciclos de crescimento e sazonalidade. A caça de animais específicos gerou observações sobre comportamento, reprodução e migração. Essas experiências acumuladas foram essenciais para que, séculos depois, surgisse a agricultura plenamente desenvolvida. E aqui está o ponto mais importante. O mundo antes da agricultura não era simples nem atrasado. Era complexo, organizado e profundamente simbólico. As pessoas viviam em grupos grandes, realizavam rituais, criavam arte, construíam estruturas monumentais e começavam a moldar paisagens inteiras através da coleta e da caça. Göbekli Tepe, em especial, representa um marco único: o templo antes da cidade, a fé antes do campo cultivado, o símbolo antes da semente. A agricultura não criou a religião menos,
mas a religião pode ter criado a necessidade de permanência, levando ao cultivo de plantas e ao início do Neolítico. O proto-neolítico foi a ponte entre o mundo nômade e o mundo agrícola, entre a mitologia e a tecnologia, entre a fé e a sobrevivência, um momento decisivo em que o ser humano aprendeu que unir forças para construir algo maior do que si próprio podia transformar completamente sua existência. E é por isso que entender esse período não é apenas aprender sobre o passado, é entender como começamos a nos tornar quem somos hoje.